Hoje, vamos dar uma olhada numa tática política que tem sido chamada de política do esquecimento. A fonte da nossa análise aponta para uma estratégia do governo atual que parece seguir um padrão bem curioso, sabe? Propõe, aí recua e, depois, esquece. Pois é, essa é a pergunta central. A fonte que a gente está analisando sugere que tem um padrão de comportamento bem intrigante por trás de algumas das ações mais polêmicas do governo, algo que vale a pena a gente investigar mais a fundo. E para descrever esse padrão, a fonte da nossa análise usa o termo política do esquecimento. A ideia é bem simples. O governo apoia uma medida, ela gera uma repercussão negativa daquelas e, então, o executivo se distancia, joga a responsabilidade para outro. A gente vai detalhar essa tática e, olha, se análises diretas como esta te interessam, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Beleza, mas como é que essa tese se sustenta na prática? Bom, a análise se concentra em 3 casos bem emblemáticos para ilustrar o argumento. Vamos começar com o assunto que deu o que falar, né? A taxação de compras internacionais, que todo mundo ficou conhecendo como a taxa das blusinhas. A cronologia, segundo a fonte, é a chave para entender. Em 2023, o governo cria o Remessa Conforme, que já vinha com uma taxação. Aí, em junho de 2024, sanciona a nova lei. Só que depois da repercussão negativa, a narrativa muda. O executivo passa a criticar a própria medida e a apontar o Congresso como responsável. E, segundo a análise, esse padrão se repete. Com as apostas esportivas, o governo sancionou a lei em janeiro de 2024, mas depois passou a criticar a crise social do endividamento. No caso do trabalho por aplicativos, a proposta de regulamentação foi simplesmente retirada de pauta depois da reação negativa. A fonte resume essa tática de forma bem direta, olha só. A estratégia passa pela avaliação da revogação de medidas e engavetamento de projetos. Em outras palavras, é uma operação para se desvincular de frentes que estão causando desgaste popular. Mas a análise não para por aí. Enquanto algumas políticas são esquecidas, a fonte aponta para outra vertente da estratégia econômica que parece seguir uma direção bem clara e bem consistente. Então, que foco seria esse? A resposta, segundo o material que a gente analisou, é o crédito. O programa Desenrola, que está caminhando para uma segunda versão, é apresentado como principal exemplo dessa outra face da política econômica. E essa estratégia se constrói com uma série de programas criados nessa gestão. Do crédito imobiliário ao programa Acredita, do crédito para trabalhadores ao apoio para pequenas empresas, o ponto em comum destacado pela fonte é que todos são, na essência, linhas de crédito bancário, o que levanta questões sobre o endividamento das famílias a longo prazo. E este número é categórico. A análise afirma que, se a gente tirar os programas herdados de outras gestões, como o Bolsa Família, 100% das novas grandes iniciativas do governo são baseadas em empréstimos, uma estratégia que, segundo a fonte, promove o endividamento como motor da economia. Certo, mas qual seria a lógica por trás dessas ações que parecem contraditórias? Esquecer umas políticas e focar tanto em outras. A explicação oferecida pela fonte é fundamentalmente política. Os recuos estariam ligados diretamente à queda nos índices de popularidade e à percepção de que certas medidas econômicas estavam prejudicando a imagem do governo com o eleitorado. Então, para resumir, a análise descreve uma estratégia de 2 frentes. De um lado, a política do esquecimento, para transferir o ônus de medidas impopulares. Do outro, a política do endividamento, para oferecer soluções de curto prazo e estimular o consumo via crédito. 2 táticas que juntas formariam o núcleo da estratégia econômica e política atual. E a análise termina com essa reflexão. É um convite a pensar sobre a relação entre memória política, responsabilidade governamental e, no fim das contas, o impacto real que essas decisões e os recuos sobre elas têm na vida de cada cidadão.